Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, um canal exclusivo aí a videoaulas de anatomia e neuroanatomia. E a nossa aula de hoje é uma introdução sobre a neuroanatomia. Então, nesta videoaula eu vou estar passando para vocês alguns conceitos básicos sobre o sistema nervoso, sobre a neuroanatomia em si, né? Qual é o tamanho, né, do sistema nervoso, como ele é formado, quais as suas funções básicas, como que ele é formado embriologicamente, né, para que o aluno da neuroanatomia ele possa entender posteriormente as próximas aulas que virão, né, os próximos conteúdos, né, sobre a neuroanatomia. Começando então com as características do sistema nervoso, é interessante a gente sempre analisar, né, quando nós estudamos a neuroanatomia, nós estudamos o sistema nervoso como um todo, né, não só o sistema nervoso central, mas também o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso autônomo, tá? Mas geralmente todos eles acabam associando sistema nervoso, neuroanatomia ao cérebro. Então, em relação a isso, eu coloquei alguns dados aqui que é interessante, né, para que o aluno de neuroanatomia ele possa ter um entendimento sobre, principalmente, o encéfalo, né, que é uma das estruturas do sistema nervoso que é muito estudada. O peso médio do encéfalo no nascimento, ele varia ali, né, mais ou menos a 400 gramas, né? Pode variar, né, de 400 a 500 gramas, né? Então tem uma pequena variação aí. Após o nascimento, o encéfalo humano ele tende a aumentar o seu volume e, consequentemente, o seu peso. E existe uma diferença no peso e, propriamente dito, né, no volume do encéfalo masculino e do feminino, né? Então nós podemos ver aí que no masculino, né, no homem, o peso médio varia de 1,1 kg a 1,7 kg. Já na mulher, ele varia de 1,50 kg a 1,5 kg, né? Tudo isso devido também à estatura, né, corporal, tanto do homem quanto da mulher. Então existe essa diferença aí, né? E também pela questão hormonal, né? Dessa diferença hormonal que existe entre o homem e a mulher. E como que ocorre, né? O que garante esse aumento do encéfalo, esse aumento do volume encefálico? Primeiramente, nós temos o aumento das sinapses, né? Quando nós temos aí o recém-nascido, ele apresenta, né, todos os seus neurônios já formados, né, todo o seu encéfalo formado e, consequentemente, né, as sinapses formadas. Porém, após o nascimento, ou seja, por toda a sua vida, o indivíduo ele vai aumentar as suas sinapses, porque cada conhecimento que ele adquire, cada informação, né, que entra no sistema nervoso, cada atividade que ele tem que fazer é um aprendizado novo, é uma informação nova e, consequentemente, os neurônios têm que aumentar as suas sinapses, né? Não somente restrito a poucos neurônios, mas quanto maior o número de neurônios envolvidos em uma informação, mais rápida ela será, mais eficiente ela será. Então, o primeiro fator aí é o aumento das sinapses. Um segundo fator é o aumento das células neurogliais. São células que estão presentes no sistema nervoso, né? Não somente no sistema nervoso central, mas também no sistema nervoso periférico, e que garantem, né, algumas funções importantíssimas, como nós vamos ver mais à frente, né, numa próxima aula, que é sobre células do sistema nervoso. Essas células, então, elas garantem sustentação, elas garantem proteção, né? Então, várias outras funções relacionadas ao sistema nervoso. Então, o encéfalo do indivíduo, ele acaba tendo aí um aumento desses números de células neurogliais. E depois nós temos também o espessamento da bainha de mielina, que envolve os axônios, né? Então essa bainha de mielina ela vai ter que se espessar para proteger mais aí esse axônio, né? E garantir aí uma maior velocidade da informação por este neurônio. E um outro dado interessante, né, comprovado cientificamente, que após os 50 anos, geralmente, né,
isso é uma média, ocorre um decréscimo do tamanho encefálico. Isso é devido à morte celular, ou seja, uma atrofia neural natural, né? Ou seja, a morte programada dos neurônios, né? Os neurônios, eles apresentam um tempo de vida, né? E com a própria vivência do indivíduo, né? Essas células, elas vão se desgastando e elas vão acabando, né? Morrendo aí ao longo dos anos, né? E, porém, essa morte celular, ou seja, essa atrofia neural normal, natural, ela não traz um prejuízo mental, exceto em casos de doenças neurodegenerativas, né? Como no caso do Alzheimer, o Parkinson, esclerose múltipla ou outras doenças, né? Outros fatores que podem acontecer, como traumas cranianos, AVEs, né? Então, aí sim ocorrerá um prejuízo mental. Naturalmente não ocorre, né? Definindo o sistema nervoso, nós podemos dizer que o sistema nervoso, ele é um conjunto de órgãos, né, de estruturas, formado por células, né, principalmente os neurônios, que são as células responsáveis pela recepção e transmissão das informações neurais, não só elas como as células gliais, né? Então é formado por células que recebem e transmitem impulsos nervosos, tanto para o sistema nervoso central, quanto do sistema nervoso central para fora, né? Então nós podemos observar que o sistema nervoso ele é um conjunto de estruturas que garante a manutenção do organismo, do indivíduo, né? Tanto fisiologicamente quanto cognitivamente, né? Psicologicamente. As funções básicas do sistema nervoso, né? Claro que em aulas específicas, né? Em conteúdos específicos, novamente eu volto a falar sobre isso, né? Sobre funções específicas de cada parte, de cada estrutura do sistema nervoso. Mas quando nós analisamos as funções básicas do sistema nervoso, nós podemos ver, né, praticamente aí umas 6 funções básicas que o sistema nervoso apresenta em relação ao nosso organismo. A primeira função ali que está marcada, né, é a função integradora, ou seja, o sistema nervoso ele consegue integrar vários órgãos de vários sistemas em relação a uma única função, a um único estímulo que está desencadeado aí, né, no organismo. Um exemplo que eu coloquei, né, mas isso nós podemos dar vários outros exemplos, mas um exemplo básico, prático, em relação à função integradora, é quando ocorre um aumento da pressão arterial, né? Consequentemente, o sistema nervoso ele vai ter que tentar regular essa pressão arterial, né, naturalmente. Então, o que o sistema nervoso ele vai começar a fazer? Ele vai começar a atuar no sistema renal e no sistema respiratório. Ou seja, ele aumenta a função renal, ou seja, a filtração renal, para que se elimine mais líquidos deste sangue, deixando o sangue menos volumoso, consequentemente, não forçando tanto os vasos sanguíneos e também não forçando tanto o coração. Então o coração vai acabar, consequentemente, batendo menos. E também ele vai diminuir a frequência respiratória. Ele tenta diminuir a frequência respiratória. Quanto menos o indivíduo respirar, menos ele vai necessitar, né, de receber oxigênio e liberar dióxido de carbono. E, consequentemente, o coração, né, novamente ali, vai diminuir os seus batimentos cardíacos, porque não há tanta necessidade de movimentar tão rápido assim o sangue pelos vasos sanguíneos. Então esse é um exemplo de uma função integradora, né? Nós podemos citar várias funções aqui, né? Que representa bem aí essa função integradora. Uma segunda função do sistema nervoso é a função sensorial. Todas as informações sensitivas que o indivíduo recebe externamente, né, como a luminosidade, como vibrações sonoras, como o olfato, né, que é através de moléculas químicas do cheiro, como gosto, dor, tato, pressão mecânica, temperatura, que são advindas, né, da parte externa do corpo, são captados pelo sistema nervoso.
né, especificamente por terminações nervosas que estão relacionadas cada uma, né, com as suas funções respectivas. Né? Essas sensações que eu coloquei ali, gerais e especiais, as gerais são a dor, o tato, a pressão mecânica, né, temperatura. As especiais já são diferentes. É a visão, é o olfato, é o gosto, é a audição, ok? Só que essa função sensorial, ela não está só para receber, não está envolvida somente com informações externas, mas também com informações internas do meu próprio organismo. Né? Por exemplo, diferença de concentrações de gases no meu sangue, né? de CO2 e oxigênio, a concentração de nutrientes, a concentração de água no meu organismo, né? A dor, né, provocada por uma inflamação, por uma infecção em algum órgão interno. Então, todas essas informações sensitivas internas também são captadas pelo sistema nervoso como um todo, exercendo então essa função sensorial. Né? A função motora, que é a função que o sistema nervoso, tanto central quanto periférico, tem em relação aos músculos, né? Tanto em contrações musculares voluntárias, que está relacionado então com os músculos esqueléticos, para nosso movimento, né? Tanto para tônus muscular, quanto para deambulações, né? Como no caso de andar, né? Fazer algum movimento. E também contrações musculares involuntárias, que estão relacionadas com músculos lisos, que estão nos órgãos, né? Tanto vísceras abdominais quanto vísceras torácicas, como também nos órgãos em geral, né? Vasos sanguíneos, glândulas, brônquios, né? Então, órgãos em geral. Tá? E também a contração involuntária cardíaca. Né? Então, quem controla aí todos os batimentos, né? todo movimento cardíaco também é o sistema nervoso, através da sua função motora. Depois nós temos uma função adaptativa, que é uma função que o sistema nervoso realiza para adaptar o indivíduo, né, no caso animal. Nós somos um animal, né, só que animal racional, em relação ao meio ambiente. Por exemplo, numa temperatura muito quente, o nosso corpo ele vai apresentar sudorese, ou seja, eliminação de água através dos poros da pele, né, para eliminar esse calor interno que existe dentro de nós. E no frio ocorre o quê? O calafrio, que são tremores musculares para tentar produzir calor, né, para uma maneira aí de conservar esse organismo. Então essa função adaptativa ela é feita pura e exclusivamente pelo sistema nervoso. Depois nós temos a função psíquica, né, que essa é uma função, se nós analisarmos, né, toda a evolução, né, é uma função recente, né, claro que analisando o período da evolução. É uma função recente, e a função psíquica está relacionada com os pensamentos, com o raciocínio, com a memória, planejamentos, tomadas de decisões, imaginação, emoções, né, comportamentos. Então, é a parte psíquica do nosso sistema nervoso. E, por fim, uma função modulatória. O sistema nervoso, em todas as funções que ele realiza, né, tanto a função sensitiva, que é receber uma informação da periferia e enviar para o sistema nervoso central, quanto uma função motora, que é do central para o periférico, essas funções são moduladas. Tá? Tanto no recebimento da dor, por exemplo, né, todos nós sentimos dor. Porém, algumas pessoas eles conseguem modular a dor, sentir menos dor do que uma outra pessoa. A parte motora, né, nós conseguimos realizar movimentos finos, como escrever, tocar instrumentos, pintar, né, ou seja, a parte artística, né, falar, andar, dirigir, tudo através da função motora, mas ela modulada. Né? Porque o movimento ele tem que sair modulado, ele tem que sair correto, ele tem que sair sutil.
né? Quando eu preciso de movimentos rápidos, eu vou fazer movimentos rápidos. Quando eu preciso de movimentos lentos, eu vou fazer movimentos lentos. Mas quem consegue modular, quem consegue coordenar como será feito esses movimentos? O sistema nervoso. Então a função modulatória ela não está envolvida somente na função motora, mas também em praticamente todas as funções. Função sensorial, motora, psíquica. Tudo bem? Aqui então agora nós começamos a analisar toda a embriologia neural. Como que o nosso sistema nervoso ele foi formado e da onde ele é formado. Após a fecundação, né, ou seja, a união do espermatozoide com o ovócito, né, forma-se uma célula, depois ela começa a se multiplicar, isso já acoplada ao endométrio, né, do útero, e ali ela vai começar a se multiplicar, né, em inúmeras células, formando então, né, todo esse conjunto, né, no caso o embrião, para dar origem a todas as estruturas corporais. O que nós temos que entender, né, que o embrião, né, no caso esse ovo, né, que está preso no endométrio, ele vai ser formado por três camadas, né, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. O que vai acontecer? O sistema nervoso ele vai ser formado a partir da camada mais externa, que é o ectoderma. Esse ectoderma, na parte dorsal, né, ou seja, na parte superior, né, dorsal, ele vai começar a ocorrer uma proliferação muito maior dessas células. Com essa proliferação de células, o dorso, né, ele vai começar a se afundar, dando origem, então, à primeira estrutura, que é chamada placa neural. E isso ocorre mais ou menos ali na 3ª semana de gestação. Tá? Porém, essas células vão continuar se multiplicando, né, sucessivamente. Então, vai ocorrer um espessamento do ectoderma e, consequentemente, ele vai formar quem? O sulco neural. Né? Porque essas células vão continuar se multiplicando, vai ocorrer o espessamento e essa placa neural, que já era um pouco funda, ela vai se tornar cada vez mais funda, né? Então vai formar o sulco neural. Após isso nós temos, né, no final da 3ª semana para a 4ª semana, nós temos, né, a continuação dessa multiplicação de células do ectoderma, o aprofundamento do sulco neural, transformando-se então em goteira neural. E vejam que aqui na goteira neural ele já começa a formar duas abas, né, laterais, uma de cada lado, que são chamadas cristas neurais, né? Uma crista neural direita e uma crista neural esquerda. Tá? Na 4ª semana, o que vai ocorrer? Essas bordas, né, da goteira neural, elas vão se unir dorsalmente, formando então um único tubo, que é chamado tubo neural. E isso ocorre ali na 4ª semana. Tá? Além da formação do tubo neural, vai ocorrer o que? O desprendimento dessas abas, né, que é da crista neural. Então elas já vão ficar um pouco separadas, né, do tubo neural. Então ali nós vemos que na 4ª semana ocorre então a formação do tubo neural e também o surgimento das cristas neurais. O que vai acontecer aqui? O tubo neural, que é essa estrutura central, né, vai dar origem a todos os elementos do sistema nervoso central. O encéfalo e medula espinal, além das meninges que o revestem, né? A dura mater, a aracnoide e a pia mater. Então, nesta imagem, nós podemos observar o tubo neural. Né? Então, o tubo neural, ele, né, começando a se fechar, ele sempre começa a se fechar no centro, né, da parte dorsal, e apresenta-se o quê? Duas aberturas, né? Uma abertura rostral e uma abertura caudal. Cada abertura dessa é chamada de neuróporo. Então, consequentemente, nós temos um neuróporo rostral e um neuróporo caudal.
Tudo bem? O normal, né? O que tem que acontecer aqui é esses neuróporos se fecharem para formar realmente todo um tubo, né, fechado na sua ponta rostral e fechado na sua ponta caudal, ficando somente uma única cavidade, né, no centro. Então tudo isso nós vamos ter o tubo neural. Porém, pode acontecer, né, por vários fatores, né, isso incluindo hereditariedade, genética, a raça, a idade, né, da gestação, a falta de ácido fólico, né, antes da gestação e né, para que pudesse ter uma gestação adequada. Então pode acontecer que esses neuróporos não se fechem, pode acontecer que o neuróporo rostral não se feche, pode acontecer que o neuróporo caudal não se feche, e pode acontecer que os dois não se fechem. Esses neuróporos, eles não fechando, né, ou seja, tanto o neuróporo rostral não fechando e o neuróporo caudal não fechando, eles vão desencadear, né, problemas, né, no nascimento deste indivíduo. Tá? Se o neuróporo rostral, né, que é o mais anterior, ele acabar, né, por um problema lá não se fechando, ele vai ocasionar o que nós chamamos de anencefalia. Tá? Anencefalia, ausência de encéfalo, tá? Onde a criança ela vai nascer sem a calvária, ou seja, sem a parte, né, superior do crânio, sem o escalpo, sem o telencéfalo e sem o diencéfalo, tá? Ou seja, vai impossibilitar, né, a sobrevivência dessa criança, tá ok? Se por acaso o neuróporo caudal não se fechar, então se o neuróporo caudal ele acaba não se fechando, vai desencadear o chamado espinha bífida, a chamada espinha bífida, tá? Que é um fechamento anormal da coluna vertebral. Existem, né, alguns tipos de espinha bífida, mas a mais acentuada, a mais grave, é a chamada mielocele ou meningomielocele, tá? Que é o que? É a exposição do tecido nervoso lombo-sacral, né, da região lombar e sacral. Com a ausência ali dos arcos vertebrais, né, das vértebras correspondentes, a meninge e a pele, né, a ausência da meninge e da pele, e somente tendo uma saliência com a medula e os nervos, tá? Além, né, do líquido encefálico, certo? Então nessa imagem aqui nós podemos ver, ó, né, isso aqui é uma meningomielocele, ou também chamado somente de mielocele, tá? O que acontece? Então você tem a projeção disso aqui, ó, né? Então você tem aqui um saco que se forma, tá? Somente revestido por uma fina camada, né, ó, de tecido epitelial. Aqui dentro vai ter o líquido, né, encefálico, e juntamente também o que? A medula, né, uma parte da medula espinal com os seus nervos. Então essa aqui é o estado, a espinha bífida mais grave, mais acentuada que existe. E existe uma outra também que é só a chamada meningocele, né? Porque ela só envolve as meninges, né? E não a medula espinal. Aqui nós podemos ver que a medula espinal está perfeitamente no seu lugar, tá? Então isso aqui é o que é chamado espinha bífida pelo não fechamento correto, né, do neuróporo caudal. Tudo bem? Além disso, pode existir um outro problema desencadeado pela má formação do tubo neural, né, que é o que nós chamamos de hidrocefalia. A hidrocefalia ela vai ser o acúmulo do líquido cerebral no espaço que existe aí no tubo neural. Então, como eu falei, né, um pouco mais atrás, o tubo neural ele é fechado nas duas extremidades e ele é oco por dentro, ele apresenta um canal por dentro. Porém, com a formação, né, todo aquele dobramento, né, que ocorre do tubo neural se formando
originando novas células e formando então o telencéfalo, o diencéfalo, tronco encefálico e a medula espinal. Essa cavidade que existia, uma única cavidade no tubo, ela vai formando as cavidades do sistema nervoso central, né, que são os ventrículos cerebrais, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo e o canal central da medula espinal. E aí o que acontece? Se por algum problema, né, uma má formação, né, alguma dessas cavidades ela se fechar, ou ela for entupida, ou ela não tiver o seu diâmetro correto, ele vai ocasionar o que? O acúmulo desse líquido cerebral nos ventrículos, né, que ficam ali no telencéfalo e no diencéfalo e também na parte ali do quarto ventrículo, né? E essa malformação é chamada malformação de Chiari, né? Que é onde o cerebelo e bulbo, né, envolve ali então o cerebelo, bulbo, na região cervical da coluna vertebral, né? Então a criança ela nasce com uma cabeça super grande, né? Muito maior do que o normal. E aqui nós, né, vemos aqui um exemplo, né, de uma criança, né, de um bebê que nasceu com hidrocefalia. Então aqui a gente consegue observar o tamanho, né, do crânio da criança, né, em relação a um bebê normal. Ele é muito maior, tá? Isso devido ao acúmulo desse líquido ali dentro. E claro que a hidrocefalia ela vai ocasionar, né, alguns danos cerebrais e vai deixar sequelas. Então, como eu falei, né, que todo o tubo neural ele apresenta uma única cavidade, né, quando ele se forma, só que depois ele vai, o que vai acontecendo? Essas células do tubo neural elas vão continuar a se multiplicar para dar origem, né, às regiões do sistema nervoso central, como o telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, bulbo e ponte, tá? E com isso, essa cavidade que existia ali no tubo neural, que era uma única cavidade, essa cavidade ela vai ser compartimentalizada então agora, né? Então ela vai ficar uma cavidade numa região, outra cavidade numa outra região, né? E isso é chamado então as cavidades do tubo neural. Então vejam só, a medula espinal, né, a medula primitiva, ela apresenta, né, esse canal interno. Então a luz da medula que antes existia no tubo neural, ela vai continuar, né, após o nascimento, sendo chamado de canal central da medula, né? Ou seja, esse canal, esse cano, né, que tinha essa abertura, ela vai se espessar e vai ficar ali no interior, na medula espinal. No rombencéfalo, que é a ponte, bulbo e o cerebelo, né, que vai formar o tronco encefálico, vai existir uma única cavidade, e essa uma única cavidade que antes era do tubo neural, ela vai formar posteriormente o quarto ventrículo cerebral. O diencéfalo vai também apresentar uma cavidade, que é o terceiro ventrículo, e o mesencéfalo, né, também vai apresentar uma cavidade que ela vai ser mais estreita, ela vai se estreitar, que vai ser denominado depois, vai formar depois o aqueduto cerebral. E lá no telencéfalo, né, existe então a cavidade, né, no tubo neural, que depois ele começa a formar as vesículas telencefálicas, e essas cavidades elas vão se transformar em ventrículos laterais, um ventrículo para cada vesícula, né? Então se existem dois telencéfalos, um direito e um esquerdo, vai existir dois ventrículos laterais, um direito e outro esquerdo. Depois do tubo neural, né, então nós vimos que o tubo neural ele vai formar toda a estrutura do sistema nervoso central, incluindo as suas meninges. E as cristas neurais, né, que é as que ficam, né, laterais aqui, ó, elas vão formar quem? Os elementos do sistema nervoso periférico, né? Que estruturas do sistema nervoso periférico as cristas neurais vão originar? Então elas vão originar os gânglios sensitivos, né? Ou seja, os neurônios sensitivos, né? Os gânglios do sistema nervoso autônomo. Além disso, ela vai formar as células de Schwann,
né, que garantem o que é a produção de bainha de mielina desses axônios dos neurônios sensitivos. Eles, além disso, eles vão produzir outras estruturas também, como por exemplo a medula da glândula suprarrenal, que fica, né, superiormente nos rins. Os melanócitos, né, da pele, correlacionados, né, com as da cabeça e, né, que acompanha ali toda a coluna vertebral. Algumas células da tireoide, alguns músculos da cabeça e alguns ossos da cabeça. Então vejam que a crista neural, ela não vai formar somente os elementos do sistema nervoso periférico, ela acaba formando algumas outras estruturas também, né? Como nós vimos ali, os músculos da cabeça, ossos da cabeça, algumas células da tireoide e assim por diante, tá? Mas vejam que a estrutura mais importante que nós temos aqui é o tubo neural, porque é o tubo neural que vai formar quem? O sistema nervoso central. Cérebro, cerebelo e medula espinal. Claro que as cristas neurais são importantes, são muito importantes também, porque elas que formam os neurônios sensitivos, elas que formam os gânglios sensitivos, os gânglios do sistema nervoso autônomo, né? As células de Schwann, tudo bem? Então aí nós uma pequena passada aí para vocês entenderem a embriologia, né? Do sistema nervoso, vocês entenderem como que se forma o sistema nervoso, né? O que pode acontecer de errado se uma determinada estrutura embriológica não se formar corretamente, né? Então é aí que agora nós começamos a entender, né? Bom, por que acontece a espinha bífida, por que acontece a hidrocefalia, né? Devido a esses problemas de má formação do tubo neural ou de má formação das cristas neurais, tudo bem? Aqui nós podemos observar, né, toda a evolução, né, dessa formação do sistema nervoso, né, principalmente do encéfalo, né, humano. Então nós podemos ver aqui, ó, que com 25 dias mais ou menos, né, de gestação, é onde eu tenho então já o tubo neural. Né? E vejam que esse tubo neural ele vai começar a se dilatar, porque ocorre uma proliferação muito grande de células ali, e ela tem que começar a se dilatar. Só que conforme ela vai se dilatando, ela vai se dobrando para poder caber dentro do crânio do feto, né? Então aqui nós podemos ver quem? O prosencéfalo, né? O prosencéfalo aqui que nós pegamos aqui, né, desde telencéfalo e diencéfalo. Depois nós temos, né, a parte do mesencéfalo, né? E depois nós temos o rombencéfalo, né? Que é a parte mais final, né? Que é como se compreendesse ali o tronco encefálico. Tudo bem? Aí com 35 dias ele continua se, né, aumentando de tamanho. Mais ou menos com 40 dias ali nós temos já o começo da diferenciação. Telencéfalo, diencéfalo, depois nós vamos ter o metencéfalo. O que é o metencéfalo? O metencéfalo, né, é a parte da ponte, né? Nós vamos ter a ponte ali. Aí com 50 dias, 100 dias, 5 meses, né, já começa a ter a origem do cerebelo. E vejam que a partir daqui, né, a partir do rombencéfalo, metencéfalo, nós temos desde os 25 dias lá a medula primitiva, a medula espinal primitiva. E vejam aqui, ó, com 6 meses, 7 meses, 8 meses e por fim 9 meses. Então vejam que com esse aumento, né, vai aumentando o número de células, esse tubo neural ele vai começar a crescer, só que conforme ele vai crescendo, ele vai tomando a forma do crânio do feto, né? Por isso que nós temos aqui o telencéfalo todo dobrado. Por quê? O telencéfalo é uma estrutura muito importantíssima, é muito importante, né, do sistema nervoso central, porque é onde você vai ter todas as áreas corticais responsáveis
por gravar na memória, pensamentos, a parte motora, a recepção da parte sensitiva. Então está tudo ali no telencéfalo. Então vejam que o telencéfalo, ó, ele está aumentando de tamanho, só que ele continua aumentando de tamanho e ele tem que ter espaço. Como não consigo aumentar o tamanho do crânio, eu tenho que ir dobrando esse telencéfalo para ele poder caber ali dentro daquele crânio. Por isso que ele é todo, né, dobrado. Já o diencéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo e medula, não, porque eles vão ocupar o tamanho exato ali, né? Não tem muito problema. Nessa imagem aqui de cima aqui nós conseguimos ver, né, a diferenciação por cores, ó. Então nós temos o azul, né, ó, o telencéfalo, né, porque nós começamos primeiro com o prosencéfalo, que é o telencéfalo mais o diencéfalo. Depois nós vamos ter o mesencéfalo, que continua como mesencéfalo. E depois nós temos o rombencéfalo, que é a ponte e o bulbo, né? Depois, o que vai acontecer? Esse rombencéfalo, que ele era um só, ele começa a se desmembrar. Porque daí eu vou formar a ponte e o bulbo, né? Entenderam? Então aqui nós vemos, ó, aqui em azul o telencéfalo, em azul mais claro, né, o diencéfalo, em vermelho o mesencéfalo, aqui a ponte, e depois nós temos o bulbo, e depois abaixo nós vamos ter a medula, né, que formou-se como uma medula primitiva e depois vai se formar como, né, vai continuar com uma medula espinal. Tudo bem? E para a gente terminar essa nossa primeira aula, né, de introdução à neuroanatomia, aqui essa imagem aqui é só para mostrar para vocês a organização do córtex cerebral em mamíferos. Tá? O que é o córtex cerebral? É aquela substância cinzenta que tem no telencéfalo, né, que é toda essa estrutura, toda essa região dobrada do cérebro. Tá? O que nós podemos observar? Que o telencéfalo, né, que apresenta esse córtex, que é a substância cinzenta, esse córtex ele está ali disposto, né, em todo esse telencéfalo, e cada região, cada área desse córtex cerebral vai apresentar células específicas para uma determinada função. Então, como nós podemos ver aqui, a parte em azul é a área visual, ou seja, aqui eu tenho neurônios específicos para receber a informação de visão vinda do olho, né? Aqui em azul mais claro é a parte sensitiva, ou seja, eu tenho neurônios que vão receber as informações sensitivas do corpo. Aqui em vermelho é a parte motora, ou seja, é nessa área que vai existir os neurônios motores, que vão originar os movimentos para músculos esqueléticos. Tá? Depois nós temos uma área em amarelo, que é a área olfatória, né? Ou seja, eu tenho neurônios aqui específicos para receber as informações de cheiro que entraram pelo nariz interno. Tenho essa área em roxo, que é a área auditiva. Aqui nessa área vai apresentar neurônios específicos em receber e interpretar essa informação do som que chegou no ouvido interno. E toda essa área clara, essa área branca, é chamada área de associação. Então aqui eu tenho neurônios diversificados, né, em toda essa área branca, que tem a função do quê? De intercomunicar, né, uma área com a outra, fazer essa associação, essa interpretação da informação que chegou, né, associar, por exemplo, uma informação sensitiva, né, por exemplo, de dor, com algum objeto que causa aquela dor. Né? Como nós conseguimos, né, identificar, nossa, é uma dor por queimadura, ó, então é uma dor pelo fogo. É uma dor por um objeto cortante, mas é um objeto cortante que é uma dor muito intensa, né, uma dor profunda, então é um objeto cortante fino, liso, né? Se for uma faca de serrinha, por exemplo, a dor já é um outro tipo de dor. Você consegue meio que associar essas informações, né? Tanto com o que você vê, com o que você ouve, com o cheiro, né? Então você tem essa parte de associação. Então essa parte de associação, essa área de associação, que pega todas as suas informações que chegam no teu cérebro e começa a associar com as informações que ele já tem gravada.
E se ele não tem gravada, ele vai gravar aquela informação que é referente a tal, né, a tal situação, a tal objeto, a tal pessoa, a tal lugar que aconteceu. E essa área de associação, ela apresenta interneurônios, uma grande quantidade de interneurônios, né, que nós vamos ver mais à frente na segunda aula. Tá? Então, vejam que todo o meu telencéfalo, toda a minha substância cinzenta, ela vai ser dividida, ela vai ser compartimentalizada, entre aspas, né? Porque todas as áreas se comunicam, mas cada área fica no seu quadradinho ali, apresentando seus neurônios específicos, porém, todas as funções, elas se intercomunicam. Tá? Todas as áreas se intercomunicam nessa área branca, que é a área de associação. Então, com isso, pessoal, eu termino com vocês a primeira aula, a primeira videoaula sobre neuroanatomia, que foi, né, sobre introdução da anatomia. Então vejam que nessa primeira aula vocês tiveram um primeiro contato com o sistema nervoso. Vocês entenderam como ele é formado, quais as suas funções básicas, que estruturas que vão ser originadas, né, qual a sua organização, né, funcional ali no cérebro. Na segunda aula nós vamos trabalhar, né, a parte das divisões do sistema nervoso, né? Como que o sistema nervoso ele pode ser dividido. E depois nós vamos estar vendo também as células do sistema nervoso, né? Tanto os neurônios quanto as células gliais. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo, tenham entendido esse conteúdo, tenham aprendido, né? Feito as anotações para, né, para depois estudar mais sobre isso aí. E qualquer dúvida, comentários, sugestões, reclamações, pode deixar seus comentários ali, né, abaixo do vídeo ali no meu canal do YouTube, que assim que eu tiver a oportunidade eu já vou estar respondendo para vocês. Tá ok, pessoal? Então um grande abraço, bons estudos e até a próxima videoaula.